Pegue a sua Bíblia, vamos ler um texto. Quero motivar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Nós estamos desenvolvendo uma nova série de mensagens, uma série diferente daquilo que nós geralmente costumamos fazer. Geralmente nós falamos sobre alguns temas, mas nós começamos a estudar então um livro e decidimos estudar a carta de Filipenses, a carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. E nós estamos caminhando então de versículo a versículo, e hoje nós temos mais uma mensagem sobre essa carta preciosa. Desde já eu quero incentivar você, por exemplo, a, em nome de Jesus, começar a ler essa carta na sua semana. Separe 20 minutinhos do seu dia e leia essa carta durante a sua semana. Eu tenho certeza de que Deus vai falar profundamente ao seu coração para a glória de Deus. Amém? Então, pegue a sua Bíblia, eu quero te motivar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Colossenses, capítulo de número 1, vamos ler dos versículos de número 24 ao 29. Olha só o que diz a santa e amada palavra do Senhor. Colossenses 1, 24 ao 29, diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Até aí, vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Jesus. Agradecemos por esse tempo tão precioso, onde nós podemos nos reunir na tua casa, ouvir a tua voz, podemos ler a tua palavra em nossa língua natal. E eu peço então para que o Senhor utilize a minha mente, o meu intelecto, a minha voz para compartilhar aquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor nos direcione nesse momento, que fale ao nosso coração e que cada um de nós sejamos como uma terra fértil, pronta para receber a semente da tua palavra, do teu Espírito e para frutificar para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí no seu lugar. Olha só, qual foi a maior loucura que você já fez por amor, hein? Você está aqui com seu esposo, com a sua esposa, você pode olhar para ele ou para ela e pensa aí, qual foi a maior loucura que você já fez por amor? Aquilo que você parece que saiu dos limites, né? Perdeu ali, fez, vou fazer alguma coisa. Mas não adianta, né, você dizer, às vezes certa vez perguntaram para o casal, qual foi a maior loucura que vocês já fizeram por amor? E o rapaz respondeu, olha, a maior loucura que eu fiz por amor foi no dia 9. Ele falou, pois é, a maior loucura que eu fiz, né? Foi ter me casado, mas não é o nosso caso aqui. Qual foi a maior loucura que você já fez por amor? Eu vi a história de uma menina que, aos 17 anos, pegou o carro escondido do pai e foi sem habilitação, dirigindo 100 quilômetros para encontrar o seu namorado. Loucura. Pessoas que fazem coisas inesperadas. O que você já fez por amor? Eu ouvi a história de um homem que é totalmente fascinado e apaixonado pelo time do Corinthians. E ele conta que ele fez uma loucura no ano de 2012, quando o Corinthians ia jogar a final da Libertadores, lá em La Bombonera, na Argentina. E aí ele então decidiu ir para lá, comprou uma passagem, chegou no aeroporto de São Paulo e ele não pôde embarcar por um problema na documentação dele.
E aí ele falou, não, então já que eu não posso ir para um voo internacional por causa da minha documentação, então me manda para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí ele comprou outra passagem, foi para Porto Alegre. Chegando lá, ele pega um ônibus e vai para a cidade da, né, por causa da documentação dele que estava errada. E aí ele decide então falar com um taxista, fala assim, cara, tem algum coiote aqui, alguém que atravessa a gente na fronteira escondido? E assim ele faz, naquela noite ele vai atravessar a fronteira e ele é preso, vai parar na delegacia lá na Argentina. E aí daqui a pouco ele conta que os guardas lá falaram para ele, viram que ele não tinha nada de errado e tal, e se simpatizaram com ele de alguma forma e liberaram para que ele fosse até a rodoviária para pegar um ônibus para ir para a cidade onde iria acontecer o jogo. Chegou lá, os policiais pediram o documento dele, ele não tinha, e voltaram ele para a delegacia. Chegou na delegacia, o guarda disse, cara, o que você está fazendo aqui? Vamos lá, e colocou ele no ônibus, e ele foi em direção ao estádio, né? A cidade do estádio. Chegando lá, ele não tinha ingresso, ele ainda tinha mais ou menos uns 2 dias, até um dia e pouco, até a hora do jogo, e ele foi atrás de ingresso, de uma forma muito louca, e correndo atrás, enfim, não conseguiu. O relato dele diz que haviam cerca de 5.000 corintianos sem ingresso, e ele era um dessas pessoas. E aí então ele já quase inconformado, chegou um ônibus atrasado, onde tinha um ingresso só disponível por causa de uma pessoa que não pôde vir, por causa da documentação errada. E aí os caras fizeram uma reunião, uma assembleia, e resolveram dar o ingresso para o cara mais louco, e era ele, que estava lá, de meio que intruso no meio, e ele assistiu a metade do segundo tempo do jogo. Qual foi a maior loucura que você já fez por amor? O texto que a gente acabou de ler aqui, aparentemente não fala sobre amor. No entanto, quando nós entendemos que o amor não é aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz, a gente logo percebe que o amor de Paulo ele se manifesta em cada linha desse texto. Porque as coisas que Paulo faz por essa igreja, as coisas que Paulo faz em nome e por causa de Cristo, são manifestações claras, ações claras de amor. Por isso, hoje nós vamos olhar para esse texto e vamos encontrar 4 coisas na vida de Paulo que vai demonstrar o seu amor por Cristo e o seu amor pela igreja. Assim, nós vamos também poder avaliar a nossa própria vida e observar qual é o nível de amor que eu e você temos. Quais são as loucuras que fazemos, quais são os esforços e sacrifícios que eu e você fazemos pela igreja e por Jesus. Qual é o nosso nível de amor com base nas atitudes que tomamos na presença de Cristo e de nossa igreja. Por isso, eu quero compartilhar com você 4 coisas que nós encontramos nesse texto, que falam sobre esse amor que movia o coração de Paulo a fazer coisas incríveis, inesquecíveis, coisas aparentemente loucas para esse mundo, mas coisas que honravam o nome de Deus e falavam a respeito do relacionamento de amor que ele tinha para com a igreja e para com Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Paulo sofre. Amém? Se você está anotando, anote isso, Paulo sofre. Olha só o que diz o versículo de número 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo afirma que ele se alegra em poder sofrer por causa dos irmãos da igreja da cidade de Colossos. Esse tipo de linguagem ele pode soar um pouco estranho para muitos cristãos. Muitos de nós, como cristãos, temos a ideia de que o cristão ele não pode sofrer. Que aquela pessoa que conhece Jesus, ela não pode sofrer, ela não pode enfrentar dificuldades, afinal de contas, ela está com Jesus. Porém, não é isso que Paulo vai sinalizar aqui nesse texto para nós. Paulo ele é muito claro em dizer que ele enfrentou sofrimentos. Paulo era um grande homem de Deus e ainda assim Paulo sofre. Mas esse sofrimento ao qual Paulo fala aqui, ao qual ele está se referindo, não se trata de um sofrimento que é resultado de algum tipo de pecado ou falha cometida, ou um sofrimento por falha no seu caráter, nada disso. Mas o sofrimento que Paulo se refere aqui é aquele sofrimento que vem como uma consequência de uma entrega total a Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes é perseguida, mas a igreja é mais perseguida por ser mais fiel. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 24, por exemplo, Jesus ele vai dizer que o discípulo ele não é maior do que o seu mestre. De maneira que
aquilo que aconteceu ao nosso mestre, ao próprio Jesus, as perseguições, as aflições, também nós como discípulos podemos sofrê-las também. Nós não somos maiores do que o nosso mestre, e assim como ele foi perseguido e difamado nesse mundo, isso também pode acontecer conosco. E mais do que isso, no capítulo 5 de Mateus, felizes são aqueles que choram e que derramam suas lágrimas. Ele está falando sobre aquelas pessoas que olham para si e reconhecem o seu pecado, e eles então choram, eles sofrem porque entendem o quão pecadores são diante de Deus. E eles então reconhecem isso, mexe no coração deles. Bem-aventurados são aqueles que choram, e aí nos versículos seguintes ele vai dizer, olha, bem-aventurados são aquelas pessoas quando forem perseguidas, quando mentirem a respeito delas, quando falarem mal delas por causa de Jesus, felizes são vocês. Existe sim um sofrimento que é fruto de uma ação de obediência e amor a Deus. Entende isso? Um sofrimento que é fruto de uma obediência e amor ao Senhor. Por vezes essa ideia, ela parece um pouco contraditória para a gente. Como é que alguém pode ser feliz e pode viver, desenvolver, experimentar sofrimentos? Mas é aí onde nós percebemos que o amor é aquilo que faz a mágica acontecer. O amor é aquilo que faz com que o sofrimento e a alegria repousem no mesmo lugar. O amor transforma o sofrimento em alegria. Em Romanos 8:36, por exemplo, Paulo diz, por amor de ti, fomos como ovelhas para o matadouro. Em 1 Coríntios 13:7, o apóstolo Paulo também, ele vai dizer, olha, porque o amor supera, tudo supera. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Perceba como o amor, ele vai agora nos levar a vencer o sofrimento e a encarar o sofrimento de uma forma completamente diferente. Pense, por exemplo, em uma mãe. Quando ela está grávida, ela vai sofrer, basicamente. Eu me lembro de quando a Mel estava grávida e eu olhava os pés dela e ela dizia, ai gato, eu não aguento mais com os pés inchados. E ela sofria. Eu lembro de quando ela deitava para dormir, às vezes não conseguia, né? Porque o neném vai crescendo, vai comprimindo o seu diafragma e você vai ficando cada vez mais sem ar. Outras mães sofrem com enjoos que parecem que nunca terminam. E aí depois que o bebê nasce, ela vai sofrer com noites sem dormir. Talvez. E até mesmo quando o cara cresce, talvez ela ainda continue sofrendo sem dormir, mas todo aquele sofrimento é algo prazeroso, porque existe um amor sobrenatural no coração por aquela criança, de maneira que o amor faz aquele momento, às vezes, onde acontece a amamentação, em experimentar alegria e paz. De repente é uma madrugada que não se finda, é um tempo onde você não consegue dormir, mas a alegria do amor em seus braços faz com que o sofrimento se transforme em alegria. Pense, por exemplo, em um pai que arranja um bico ou um outro trabalho e fica cansado, fazendo 2 turnos de trabalho simplesmente para alcançar um recurso a mais, para comprar um presente para a sua criança amada ou para a sua esposa amada. E todo aquele sofrimento, toda aquela dedicação e aquele cansaço, ele é recompensado porque existe um amor naquele coração. Por isso, o amor, ele pode ser a fonte que nos faz suportar o sofrimento com alegria. É o amor. Paulo sofre, mas existe um amor no coração de Paulo a respeito de Cristo e de sua igreja. Vemos isso pelas ações dele. Uma outra coisa que nos chama a atenção é o motivo pelo qual sofre o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então diz, olha, os meus sofrimentos por vós. Os sofrimentos não são por qualquer motivo, mas Paulo fala que ele sofria por causa daqueles irmãos. Paulo sofria pela igreja. O sofrimento dele estava envolvido e era por causa de Jesus. Como cristãos, nós fomos chamados para nos sacrificar uns pelos outros, para nos sacrificar e para compartilhar a Cristo com aqueles que ainda não ouviram falar sobre Jesus.
Perceba que nós, como pessoas que conheceram a Jesus, fomos chamados para nos entregar como uma vela que se gasta no ato de iluminar outras pessoas. E é isso que Paulo está fazendo aqui. E é esse o tipo de sofrimento do qual eu e você não podemos fugir. Fomos chamados para nos sacrificar uns pelos outros. Assim como Deus demonstra o amor dele pela humanidade ao enviar o seu Filho para sofrer nesse mundo e morrer numa cruz, Cristo também, por sua vez, demonstra o seu amor pela igreja ao nos enviar como parte do seu corpo para sofrermos, para enfrentarmos as dificuldades para o bem e a alegria uns dos outros. Olha só, Jesus manifesta o seu amor pela igreja através da sua vida, do quanto você se dedica, se sacrifica e por vezes até mesmo sofre. Como cristãos, nós somos chamados para nos sacrificar uns pelos outros. Irmãos, quando nós nos dedicamos à igreja, estamos nos dedicando ao próprio Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aquela pessoa, mas está servindo a quem ela representa? O dono dela. Está servindo aquele que chamou aquela pessoa. Paulo ele vai dizer no verso de número 24 ainda, ele diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Paulo está dizendo, existe sofrimento na minha vida, eu enfrento desafios, esse sofrimento é por causa de vocês cristãos, é o que me motiva, e eu sofro aquilo que resta das aflições de Cristo. O Webster afirma que o sofrimento de Jesus aqui nessa terra, ele chegou ao fim. Mas o seu corpo, a igreja, ainda sofre ao permanecer firme na fé. Ao mesmo tempo que o sofrimento de Jesus chegou ao fim, Jesus continua sofrendo à medida que a igreja sofre perseguição, porque Jesus ele sente o peso e ele sente aquilo que você sente, o sofrimento que você atravessa, o próprio Jesus também o sente em sua vida. Por isso, quando nós sofremos, a ideia do texto aqui não é que Paulo está sofrendo para garantir a sua salvação, como se ele pudesse acrescentar alguma coisa a mais no sacrifício de Jesus. Não, o sacrifício de Jesus é perfeito e foi suficiente e uma única vez. Mas o que Paulo está dizendo é que ele, como parte da igreja, quando sofre, o próprio Cristo continua sofrendo, porque Cristo está apegado, está junto. E é isso que você precisa entender. Quando você enfrenta a adversidade, Jesus está com você. Você é o corpo, você faz parte e Ele é o cabeça. Irmãos, quando olhamos uns para os outros, nós percebemos que por vezes nós queremos eliminar o sofrimento, como se o sofrimento não fizesse parte da vida de um cristão. E então, nós queremos eliminar tudo que pode de alguma forma nos afetar ou nos fazer sofrer, de maneira que servimos apenas enquanto não se exige sacrifícios, servimos apenas enquanto não se exige sofrimento, servimos a igreja ou a Jesus apenas enquanto isso não atrapalha os nossos planos, somente enquanto fizer o ato de servir me fizer contente. Servimos apenas enquanto o ato de servir não produzir em nossos corações desilusões e desapontamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Servimos apenas enquanto for prazeroso realizar o que fazemos. Mas entenda uma coisa, homens de Deus, movidos pelo amor, estão prontos para sofrer e se doar pela igreja. Paulo diz, eu sofro por vós. Muitas vezes, sempre que nós estamos servindo como voluntários ou como líderes na casa de Deus e o sofrimento vem, é necessário um tempo a mais, é aquele dia onde vir à igreja é mais cansativo, é aquele dia onde você vai ter que servir 2, 3 vezes no mês, é aquele momento onde você vai ter que vencer o seu orgulho, a sua vergonha e partilhar de Jesus com alguém, e é nessa hora onde há sofrimento, é nessa hora onde por vezes as pessoas podem nos atacar, que nós desistimos. Mas entenda, homens de Deus, eles são movidos pelo amor, e eles estão prontos a sofrer, amém? Você está pronto a sofrer? Se alguém perguntasse para uma mãe, você está pronta para fazer o que para salvar a vida do seu filho? Ou a um pai, com certeza ele diria, eu entrego a minha própria vida, haja o que for.
É assim que precisamos agir no reino de Deus, entregando a nossa própria vida, o nosso tempo, por amor àquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segunda coisa que aprendemos aqui sobre o amor de Paulo em suas ações, é que Paulo, ele se alegra. Versículo de número 24 ainda, ele diz o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Ele diz, eu me alegro nos meus sofrimentos. Paulo, ele começa o 24 dizendo que ele se alegra. E a alegria, como o Léo falou aqui agora há pouco, é um fruto do Espírito. É uma consequência, é algo que o Espírito Santo coloca em nós, de maneira que quando nós estamos cheios de Deus, nós então somos capacitados por Ele a experimentar alegria, mesmo em meio aos sofrimentos. Por isso, por exemplo, quando você vai ler a carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer, se alegrem. Paulo está enfrentando momentos difíceis, está preso, mas ele diz, até mesmo as minhas algemas ou a minha prisão está contribuindo para o avanço do Evangelho, por isso nós vamos nos alegrar. Filipenses é chamada a carta da alegria, porque quando o Espírito Santo está na gente, ele nos alegra, mesmo em meio às dificuldades, e é assim que Paulo se sente. O amor de Paulo por Jesus e pela igreja faz com que ele se sinta alegre. A presença de Jesus alegra o coração do homem. Paulo diz que ele se alegra em sofrer pela igreja. E ele diz, completa, afirmando que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo, ele não está apenas vendo aqui uma comunidade de pessoas que têm problemas doutrinários. Nós já falamos nas outras ministrações que a igreja de Colosso era uma igreja que enfrentava problemas doutrinários. Haviam pessoas que falavam mentiras ali, e as pessoas da igreja iam acreditando nessas mentiras, que a gente chama de heresias. E Paulo não olha para uma igreja que está apenas com problemas a respeito de mentiras que estão sendo pregadas lá, mas Paulo vê o corpo de Cristo. E a grande pergunta é, como você enxerga a igreja do Senhor? Como é que você enxerga? Porque quando nós deixamos de perceber a igreja como o corpo de Cristo, nós perdemos a alegria de servir. Nós perdemos a alegria de estarmos nos doando. Irmãos, enxergar a igreja como o corpo de Cristo vai alegrar o teu coração durante o momento de servir. Às vezes nós estamos servindo como voluntários ou liderando alguma coisa e fala, cara, que irmão chato. Nossa, como esse líder aqui enche o saco. Nossa, como esses caras são... E a gente vai percebendo diversos problemas, e eu não nego que existam problemas na igreja. Existem mesmo, e talvez eu seja um dos mais problemáticos, porque... é assim, a gente é assim. No entanto, quando nós olhamos uns pelos outros, nós não vemos um problema, nós vemos o corpo de Cristo. Nós olhamos com Ele para aquela pessoa com base naquele que é o dono dela, que é o próprio Jesus Cristo, o cabeça da igreja. E nós olhamos e não vemos simplesmente pessoas problemáticas. Nós olhamos e servimos porque servimos ao corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença. Uma vez que você servirá não com base nos méritos das pessoas que estão ao seu redor ou que fazem parte da igreja, mas você servirá com base nos méritos de Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós encontramos esse tipo de princípio em diversos lugares da Bíblia. Por exemplo, em Efésios 5:22, Paulo diz para as mulheres, ele fala assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Ela vai submeter como se submete ao próprio Deus. Perceba que ela olha para o marido dela, mas ela encontra um princípio de honrá-lo, não simplesmente porque o seu marido é o cara mais legal do mundo, mas honrá-lo porque essa é a vontade de Deus. Mais uma vez, Paulo fala em Efésios, ele fala para os filhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Mais uma vez, o pai representa uma autoridade delegada por Deus. E é por isso que os filhos devem obedecer, porque essa é a vontade de Deus. Mais à frente, no capítulo 6, versículo 5, Paulo fala para os servos, e ele diz, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo está falando para aquele empregado, para ele servir o patrão como se ele estivesse servindo ao próprio Cristo. Porque a forma com a qual eu lido com o outro fala muito mais a respeito de mim do que do outro. Fala a respeito do que está em mim. E quando nós vemos a igreja como um corpo de Cristo, nós nos alegramos em servir. Nós nos alegramos até mesmo com os sacrifícios que precisamos fazer
para continuar servindo. Ter Cristo em nossa mente é o que vai nos trazer alegria e motivação para servir. Entende isso? Olha só, quando foi que você deixou de olhar para a igreja como o corpo de Cristo? Quando foi que você deixou de ter no seu coração e sentir a alegria e a honra, e aquilo que você fazia ao Senhor passou a ser um peso? Quando foi que isso aconteceu? Quando ir para a igreja começou a ser um saco, quando ler a palavra começou a ser algo difícil, quando servir começou a ser penoso e complicado para você? Quando foi que o cabeça da igreja deixou de ser digno da sua entrega com alegria? Quando foi que o seu amor se esfriou e você deixou de entregar-se com alegria ao Senhor? E haverá alegria no servir e no dedicar-se e no ficar uma hora a mais e fez com você, e você sabe tudo que Ele manifestará sobre a sua vida. Terceiro ponto que aprendemos: Paulo serve por amor. Amém? Paulo sofre, Paulo se alegra, Paulo serve. Ações que manifestam o seu amor. Versículo 25 ao 28, quero que você pegue a sua Bíblia e, se possível, leia comigo. A palavra de Deus diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória pelo mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Paulo agora mostra para a gente que ele está servindo, seguindo o modelo de liderança de Cristo Jesus. Paulo, ele entende que o título que ele tem de apóstolo, que a autoridade que ele tem, são apenas ferramentas para servir e não para obter privilégios dentro do ambiente da igreja. Assim como Jesus fez, Paulo, ele vai buscar cumprir fielmente. Paulo ele não é um explorador da igreja. Paulo é um ministro da igreja. Ele não se abastece do rebanho, ele serve o rebanho. A igreja não é um lugar para enriquecer, a igreja é um ambiente onde ele oferta a sua própria vida como sacrifício a Deus. Então Paulo serve, e Paulo ele vai servir primeiro porque ele foi. O motivo pelo qual servimos é porque fomos chamados por ele. Paulo foi chamado por Jesus. Foi Deus quem confiou a Paulo a mensagem do Evangelho, de maneira que ele deveria ser fiel ao conteúdo dessa mensagem e exercer o chamado de Deus para a sua vida. E eu quero motivar você hoje a entender que, à medida que você serve e ouve a voz de Deus, o comando de Deus, para que você sirva a Ele em determinada área, manifesta e fala também sobre o seu amor para com Ele. Paulo então recebe uma tarefa, você conhece Atos, capítulo de número 9, Paulo se encontra com Jesus e a Bíblia diz que Paulo ele iria saber o que significava sofrer por causa do nome de Jesus. Ele foi chamado para falar de Jesus para as pessoas que não eram judias, que não eram os judeus, o que a Bíblia chama de os gentios, que por outro nome somos nós também. Paulo foi chamado para falar de Jesus para essas pessoas, de maneira que nós, assim como Paulo, demonstramos o nosso amor quando ouvimos o chamado de Deus. Talvez Deus tenha chamado você para algumas coisas específicas, tem dado direcionamentos, assim como fez de Paulo um ministro, e é tempo de se entregar e servir ao Senhor. Paulo ele serve também porque existe uma necessidade. Havia uma necessidade de pregar a todos os homens, e essa era a vontade de Deus, que todos os homens ou todas as pessoas ouçam a respeito do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. O Evangelho não é só para um tipo de pessoa. O Evangelho é para toda e qualquer pessoa, ele é para todos os homens, porque o Evangelho tem o poder de mudar qualquer pessoa. Ele tem o poder de transformar qualquer um, não importa. E muitas vezes a gente fica ali preocupado, selecionando. Não vou falar para aquele cara, porque aquele cara é assim assado. Lembre-se que Jesus ele pode mudar qualquer um. O próprio apóstolo Paulo era alguém que perseguia os cristãos, mas é agora alguém que está pronto para sofrer por causa do Evangelho, porque Jesus muda qualquer um.
O Espírito Santo transforma os corações. Havia uma necessidade, e essa necessidade continua urgente hoje. Existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus através do seu testemunho pessoal. Há uma necessidade, e Paulo pregava, e ele foi chamado porque havia uma necessidade também. Deus deu aos homens a honra de compartilhar o evangelho da graça. Então, Paulo, ele vai, uma vez que o evangelho é para todas as pessoas, ele fala então no versículo que o mistério que estava oculto foi revelado. Alguns comentaristas afirmam que essa ideia do mistério que estava oculto é porque achava-se que Jesus, que o Messias viria para o povo judeu, mas então percebeu-se que Jesus, o Messias, veio não apenas para o povo judeu, mas veio para todo aquele que crê no nome dele. E aquilo que antes estava oculto agora é revelado, de maneira que todo mundo precisa ouvir essa mensagem, e de que Jesus veio para todas as pessoas que ele chamou para si. Paulo, ele é chamado, havia uma necessidade, e Paulo também serve ao edificar a igreja. Olha o versículo de número 28 que diz aí, diz assim: o qual nós anunciamos. Ele está falando do evangelho, da verdade sobre Jesus. Ele diz: anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Primeira coisa que Paulo faz para edificar a igreja, ele vai anunciar. Paulo, ele não falava sobre si, mas ele anuncia a Jesus. É por isso que quando a gente vai compartilhar alguma coisa, o seu testemunho só deve fortalecer aquilo que o próprio Jesus quer dizer. Porque o principal é o evangelho que Jesus, o evangelho de Cristo, e não a respeito de nós. Não se trata de nós, mas de Jesus. Ele deve estar em primeiro lugar. Por isso Paulo, ele vai anunciar sobre Cristo, o Cristo vivo que veio para se entregar e salvar um homem pecador. Mas Paulo também vai advertir aqueles irmãos. Uma vez que o evangelho foi anunciado, Paulo agora ele vai mostrar e vai advertir sobre caminhos perigosos. Quando você lê Provérbios, por exemplo, os primeiros 5 capítulos são um pai advertindo um filho. Ele vai falar: olha, passa longe da casa da mulher adúltera. Ele vai dizer: olha, aquele que as mãos preguiçosas irão sofrer, não vão conseguir resultado de trabalho. O preguiçoso não vai alcançar nada. E ele vai então compartilhando uma série de advertências. Ele vai falando: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E Paulo também vai fazer isso com esse povo. Ele vai dizer: olha, mano, cuidado, presta atenção nessa área aqui. E mais do que advertir, Paulo também vai ensinar. Além de advertir sobre os perigos, Paulo ensina sobre como os princípios de Deus deveriam ser aplicados na prática, na vida daquelas pessoas, dentro dos relacionamentos de uns para com os outros. Lembre-se de algo especial. E o que Paulo está fazendo aqui é uma espécie de discipulado ali. A gente está ensinando, advertindo, e a gente vai mostrar como é que funciona. E esse deve ser o tratamento que nós precisamos ter uns com os outros. Servir significa ajudar o outro a crescer na maturidade em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso a necessidade de edificar a igreja tem como objetivo, Paulo diz, que é apresentar todo homem perfeito a Cristo. E a ideia dessa palavra perfeito não significa alguém que não tem pecado, não é nada disso. Mas fala a respeito de alguém que é mais maduro em detrimento de alguém que ainda não amadureceu. E é isso que o evangelho faz, ele nos amadurece para viver aquilo que Deus deseja que vivamos. Alguém que não abandonou o pecado e não entendeu, não amadureceu para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Alguém que não perdoou ainda não amadureceu para entender que guardar para si o ódio, o rancor, vai destruir muito mais a ele do que o próprio outro. E Paulo então, através da palavra do evangelho, vai ajudando as pessoas a amadurecerem. Sirva na sua igreja, ajudando, edificando a igreja, ajudando-a a amadurecer. Quarta e última coisa que nós aprendemos aqui: Paulo sofre, Paulo se alegra, Paulo serve e Paulo é fortalecido. Amém? Versículo de número 29, olha só o que diz aí: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim.
Eu gosto de uma Bíblia chamada a Bíblia Jerusalém, e olha como é que a versão dela diz, o versículo 29, diz assim: para isso me esforço e luto, sustentado pela poderosa energia que opera em mim. Cristo não apenas nos pede algo, Cristo não apenas nos direciona para uma vida ministerial, para servir, ou para enfrentar adversidades ou sofrimentos. Cristo nos fortalece para realizar. Ele nos enche com o Espírito Santo dele. Lembre-se, por exemplo, de Atos, quando ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas até os confins. Olha só que tarefa difícil para alguns homens e alguns discípulos, servir a Jesus e compartilhar do Evangelho até os confins, serem testemunhas até os confins da terra. No entanto, antes de que eles realizassem, o próprio Jesus disse: vocês serão cheios do Espírito Santo, porque Deus não apenas nos pede algo, mas Ele nos fortalece para realizar, uma vez que nós nos colocamos à disposição. Irmãos, é a sua distância de Cristo que te enfraquece. Quando nós nos colocamos à disposição, Cristo nos enche. E hoje é uma noite em que nós precisamos tomar a decisão de nos encher do amor de Cristo. Uma vez que olhamos para Paulo e vemos um homem que se sacrifica pela igreja e por Jesus para compartilhar um evangelho. Uma vez que olhamos para Paulo e vemos que ele está pronto para se alegrar até mesmo com o sofrimento. Uma vez que olhamos para Paulo e encontramos um homem que está pronto a servir pregando a palavra. Uma vez que encontramos um homem que entende que tudo aquilo que ele faz não está baseado na sua força própria, mas ele é fortalecido pelo Senhor. Nós podemos fazer uma autoavaliação e olhar para nós e refletir sobre como está o nosso amor por Jesus. Quando olhamos para as ações que Paulo toma na vida dele, e como ele lida com o evangelho da graça, como ele lida com o ministério que recebeu de Cristo, nós conseguimos olhar para dentro de nós e perceber como caminha o nosso amor. Qual foi a última loucura que você fez por Jesus? Qual foi a última coisa extravagante, louca que você fez pelo chamado de Deus na sua vida? Faz quanto tempo que você não se alegra no sofrimento? Ou faz quanto tempo que o teu sofrimento não se trata das coisas de Deus, mas se trata do teu próprio pecado? O teu sofrimento se trata da tua renúncia ao chamado do Senhor. Faz quanto tempo que o teu sofrimento não está baseado naquilo que Jesus tem para você? E hoje eu quero convidar você então a orar comigo e a tomar a decisão de se encher do amor de Jesus. E é tempo de voltar. É tempo de realizar aquilo que Deus chamou você para realizar. É tempo de se colocar como um homem ou uma mulher de Deus. É tempo de sofrer ou sacrificar por amor a Jesus. É tempo de sentir a alegria e a honra de servir novamente. É tempo de compartilhar Jesus com outras pessoas e ser um ambiente, ser um instrumento de edificação dentro da igreja. E é tempo de ser fortalecido por Jesus para fazer cada uma dessas coisas. Quero orar com você em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Quero te motivar agora a orar e refletir sobre como caminha o teu amor pelo Senhor. Como é que estão as coisas? Eu quero que você olhe hoje para tudo isso que a gente conversou aqui e reflita sobre o que Deus deseja, para onde que Deus está te direcionando. Paulo ele diz: olha, eu sou um ministro, eu fui chamado por Jesus para servir o nome dele, para me entregar e servir a mim. Propósito que Deus tem para você hoje. Talvez você ainda nunca assumiu um compromisso verdadeiro com Jesus. Você ainda não entendeu a necessidade de caminhar com Cristo, mas hoje você tem uma oportunidade. A palavra de Deus diz para a gente que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. A palavra de Deus nos ensina que uma vez que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas e as coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. Talvez existam algumas coisas na sua vida que precisam ser transformadas. Talvez existam pecados aos quais você tem tido dificuldade de vencê-los, mas saiba que a mesma força que estava sobre Paulo para conduzi-lo em fé e em graça, também pode estar sobre você. Basta que você faça uma oração e uma entrega completa e genuína de sua vida a Jesus, entendendo que sem Jesus
o destino do homem é a condenação eterna. Mas quando apresentamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, mudando as nossas atitudes, nós cremos que Jesus é o único que pode nos salvar. Então experimentamos plena comunhão, e Ele nos enche com esse Espírito que gera alegria mesmo em meio ao sofrimento. Se você deseja isso hoje, eu quero te convidar a orar no seu lugar. Talvez a única coisa que você deseja hoje é ser fortalecido para cumprir o teu chamado. Talvez hoje Deus vai estar simplesmente manifestando qual é o propósito dEle. Você não sabe como Deus quer usá-lo, e você pode agora perguntar a Ele: Jesus, como é que o Senhor quer me usar? Me ajude a amá-lo, me ajude a me alegrar, me ajude a gastar-me na Tua obra e no Teu reino. Por isso faça agora a sua oração. Dar hoje. Falta uma ação, falta uma oração, e eu quero convidar você a fazê-la agora, entre você e Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus, porque em todo tempo o Senhor é sábio, e o Senhor é aquele que pode nos fortalecer diante das nossas adversidades. Ó Pai, que nós possamos a cada dia enfrentar o sofrimento com alegria. Ó Deus, um sofrimento que vem de uma obediência e de uma fé genuína em Ti. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, o Teu direcionamento. Talvez muitos de nós tenhamos nos sentido fracos para realizar o que o Senhor tem nos chamado para realizar. Temos nos sentido, ó Pai, longe do Teu propósito, mas hoje o Senhor pode nos conduzir de volta. Hoje o Senhor pode gerar em nós a mesma ousadia que havia sobre Paulo, que olhava para a sua igreja e dizia: eu sofro por vocês. As dificuldades de vocês são coisas com as quais eu me preocupo. Paulo olhava para aquela igreja e dizia: olha, as dificuldades dessa igreja são dificuldades minhas, porque eu quero que vocês cresçam na graça. Deus está chamando você hoje para pertencer a essa família, a esse corpo, para se importar com aquilo que é o corpo de Cristo, fazendo parte dele e vivendo algo sobrenatural, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Que hoje a alegria do Senhor possa repousar sobre o teu coração, que a graça do Espírito Santo se manifeste sobre a tua mente, te dando direcionamento, que hoje você possa sentir o chamado agudo do Espírito Santo a você, te conduzindo àquilo que Ele deseja que você faça. E mais do que apontar uma direção, que o Espírito Santo hoje fortaleça os teus passos em nome de Jesus. Ó Pai, visita agora os teus filhos e fortalece os seus passos, fortalece os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Dá força ao abatido, dá ânimo ao cansado, Pai. Que os nossos corações olhem para uma igreja que por vezes é imperfeita, mas que ela olhe olhando para Ti. Que nós possamos servir essa igreja com base naquilo que são os méritos de Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. Jesus, entregamos as nossas vidas, Senhor, e pedimos para que mais uma vez, o Senhor venha direcionar o nosso coração, nos enchendo com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua paz, e com a Tua força, alegria, em nome de Jesus. Amém e amém.